Estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre a adição de vetores pelo método analítico, certo? Referente aqui no caso, a gente já vimos as leis dos cossenos e como resolver casos para essa situação. Porém, aqui agora a gente vamos definir como é que chegamos àquela lei dos cossenos, certo? Vamos lá então para a tela do computador. Primeira coisa, a gente vamos utilizar para ângulos qualquer, seja ele 180, 40, 60, qualquer angulação. Então, com isso, nós precisaremos de dois ou mais vetores para serem adicionados juntos, certo? Serem somados, tendo sempre a mesma unidade. Por quê? Igual nos escalares, né, que a gente precisava trabalhar com a unidade correspondente, seja ela metros, que é deslocamento, seja ela newton, que é força, porém, sempre precisamos trabalhar com as unidades equivalentes, pois não temos como somar velocidade, o vetor velocidade, com o vetor deslocamento, ou o vetor velocidade com o vetor aceleração, pois são grandezas físicas totalmente diferentes, beleza? A regra, como eu já falei, é a mesma dos escalares, né? As unidades de medida têm que ser equivalentes, comparadas, beleza? Porque assim, vamos supor que nós tenhamos um tempo. Se nós trabalhamos com unidade de tempo, se tempo está em minuto e na outra soma o tempo está em segundo, aqui é só fazer a conversão. Então, as unidades são equivalentes, beleza? Agora não tem como a gente fazer uma comparação aqui de tempo com temperatura, porque são unidades totalmente distintas. Não tem nada a ver, enquanto uma mede o calor, a outra mede o tempo. Nós podemos enumerar aqui alguns métodos de adição de vetores, né? Entre eles, basicamente, nós temos três métodos ou três regras, como vocês acharem melhor chamar. Primeiramente é o método analítico, segundo, o método do paralelogramo e o terceiro, a regra do polígono, certo? Basicamente são essas três formas de definição da adição de vetores. Vamos lá fazer essa definição do método analítico. Este método é utilizado para obter o vetor resultante de dois vetores. Com isso, vamos definir o ponto de origem. Nós temos dois vetores, o vetor A e o vetor B. Vamos definir a origem e, com isso, colocar as duas caudas dos vetores lá na origem, ficando então da seguinte forma, com a definição da cauda do vetor A e do vetor B, unindo a origem. Com isso, traçamos duas retas paralelas a cada uma, paralela ao vetor B e paralela ao vetor A, e unimos a origem dos dois vetores com a interseção da reta tracejada. E com isso aqui nós temos o vetor resultante. Agora, indo um pouco mais além para a definição. Nós vimos lá o gráfico, a forma representativa do vetor resultante e do vetor AB. Agora nós vamos fazer a definição. Eu utilizei aqui para o ângulo alfa, certo? Que é o ângulo que está entre A e B, que no caso nós temos lá aquela fórmula, que a diferença que vai ser proporcionada neles vai ser simplesmente o sinal de mais ou menos de acordo com a utilização, E esse é um dos métodos, e o outro método no caso é com o ângulo beta, que eu adotei aqui como ângulo beta, que está à frente do vetor resultante. Com isso, então, a diferença, no caso, será apenas do sinal de menos e, no caso também, o ângulo é diferente, certo? Porque, no caso... Mas se forem iguais, Emanuel, não tem problema algum. Faz o procedimento e a operação com os iguais. Basicamente, nós temos essas duas formas para definir a lei dos cossenos. Nós vamos definir de forma analítica agora
a solução para este problema. Como é que a gente chega à fórmula da lei dos cossenos? Com isso, a gente vamos utilizar aqui os mesmos vetores, certo? O vetor A, o vetor B e a resultante. Com isso também, a gente vamos aqui, ó, traçar uma reta aqui desse ponto e continuar ou prolongar aqui a reta do vetor B, certo? Com esse tracejado aqui. A partir daí, a gente vamos definir vetorialmente o vetor resultante de AB e desejamos encontrar analiticamente o módulo. Mas também podemos utilizar o outro modelo, certo? O vetorial com o beta, certo? Vai modificar o quê? Vai modificar que a gente vamos adotar, no caso, para cá, ó. A gente vamos traçar cá, ao invés de traçar aqui, certo? A diferença será essa, para a operação em questão. Porém, no caso, vamos fazer para essa situação aqui. Mas tanto faz, fazer para essa ou para essa, vai dar no mesmo resultado, beleza? E uma coisa que eu quero abordar aqui, uma diferença, é da questão de módulo, direção, certo? E resultante. Vetor todo ele vai ser com uma flecha em cima, ou vai estar em negrito, certo? Ou vai estar em negrito, o vetor, certo? Vai ter alguma representação diferente. Enquanto o módulo não. O módulo é o comprimento, a direção, certo? Deste valor aqui, certo? Será o resultado mesmo em si. O vetor resultante aqui, ó, ele está em dois planos, né? No plano x, y e x, certo? Ele está em dois planos, esse vetor resultante. Porém, quando nós encontramos o módulo desse vetor, a gente encontra o quê? A gente encontra o valor dele, certo? Então, não encontra x, y, a gente encontra o valor dele. Por hoje, então, ficamos por aqui com essa introdução básica aí de como será o nosso procedimento para a definição da fórmula da lei dos cossenos, beleza? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.